Vasco, isto foi uma noite esquisita, com o PS a obter uma vitória com sabor a derrota e a Aliança Portugal com uma derrota que acabou por ter um gosto a vitória. O que é que se passou? Nada disso. Eu acho que essencialmente foi uma noite de vencedores. Aliás, eu acho que não vou dizer nada de novo, mas foi uma noite de vencedores onde todos ganharam. Porque o PS ganhou porque Cá também já é habitual. Pronto, tal e qual. O PS ganhou porque foi o partido mais votado. Sim. O PSD e o CDS, ou a Aliança Democrática, ganharam porque não perderam porque o PS não teve uma vitória esmagadora. Boa. A CDU ganhou porque, além de ganhar sempre, aumentou a sua votação e aumentou o número de eurodeputados. O Movimento Partido da Terra ganhou duplamente, na minha opinião, porque ganhou ao nível da receita para o partido e ganhou na eleição de dois eurodeputados. O Bloco de Esquerda ganhou porque, apesar de ter praticamente desaparecido, conseguiu que a direita fosse derrotada. Além disto tudo, temos ainda dois dos pequenos partidos que também ganharam, porque se fossem eleições legislativas tinham eleito um deputado por Lisboa. Refiro-me ao LIVRE e ao PAN. E o PAN, é verdade. Portanto, O PAN, dos animais. Portanto, É verdade. se fossem eleições legislativas, tinham eleito um deputado para a Assembleia da República. Apetece-me ser cáustico e dizer que numa noite em que todos ou quase todos os partidos ganharam, apenas o país perdeu. Não é? Porque na ressaca destas eleições, e as movimentações, e sempre que sem querer entrar mais dentro do tema, porque certamente à frente ainda falaremos, o PS e o PSD vão mudar de líderes e em 2015 voltaremos ao Bloco Central. Sim, porque tem que mudar algo para que tudo fique na mesma. Mudar o treinador, portanto. Achas que sim? Não, acho que o Jesus vai ficar mais no Benfica. Pronto, está bem, a culpa agora foi minha, é verdade. Puseste de jeito, Patrícia. Agora foi. Então, para já, João. Ainda não quero falar da abstenção nem dos votos brancos. Certamente teremos. Fazemos outra ronda. Isso. João, a primeira análise à noite de domingo, afinal, quem é que ganhou e quem é que perdeu as eleições? Eu estou triste porque o Vasco esteve a ler a minha crónica e, portanto, deixou-me sem palavras, não é? Mas o que é Obrigado. Não vale a pena. Olha, nunca mais escrevo a crónica antes tu falares sobre as coisas. Bem, o que é um facto, e agora deixando brincadeiras, é que, do meu ponto de vista, quem perdeu foi a democracia. Se estes resultados se transpusessem para umas eleições legislativas, nós neste momento teríamos, para formar uma maioria, teríamos que ter 3 partidos. Ou seja, não sei como é que se formaria uma maioria que desse estabilidade ao país. Agora, a grande questão terias 9 forças políticas representadas no Parlamento. E não há nenhum mal nisso. Isso é corrente na Europa. Sim. Em Portugal é que é. Exato. Quem é que não é hábito? Mas nós estamos a falar... Exato, isso é verdade. Aí tens razão e dou-te razão, mas pronto. E aí também concordo. É precisamente a antítese da falência da democracia. Como é precisamente óbvio, o contrário. O vencedor destas eleições é, da minha perspectiva, o grande perdedor, não é? Porque o PS tem uma vitória de pirro, porque ganha as eleições, mas é o grande derrotado. Ouviste essa expressão? Eu já te explico, até te digo quem era o general, se tu quiseres. Sim, mas a utilizá-la nas eleições, a primeira foi Mário Soares, estavas a ouvir? Não ouvi. Olha, mas pronto, lá está. Que não se fez representar no Hotel Altis, nem ele, nem o António Costa, nem o José Costa. Exato, aliás, todos eles já estavam aliás, já lá vamos a esse aspecto. Vamos lá. Pronto, para mim, o grande vencedor é o grande derrotado. Porquê? Porque António José Seguro tinha que ganhar estas eleições com, pelo menos, repetindo o melhor resultado que o PS já tinha alcançado, que eram os 40%. Portanto, não havia mínima dúvida. Ainda por cima, porque eu das duas uma, ou eu não sei analisar estes fenómenos, ou então há aqui qualquer coisa no nosso analista político que é muito enviesado. Porque o PS não tinha propriamente um peso pesado à frente como cabeça de lista nas eleições. Mas Francisco Assis, no meio do aparelho socialista, também não é um peso assim tão levezinho, não é? Mas o Francisco Assis, ao pé de Nuno Melo e ao pé de Paulo Rangel, quer dizer, Paulo Rangel e Nuno Melo para o eleitorado, mas é a minha perspectiva,
Paulo Rangel e Nuno Melo não para o eleitorado PSD-CDS são pesos pesados. São pesos pesados. E, ainda por cima, o PS... Paulo Rangel. O Nuno Melo no CDS, desculpa. sim. Nuno Melo, Paulo Rangel. Opa. Paulo Rangel disputa traz já umas eleições como é óbvio, então, vamos lá, temos que enquanto Francisco Assis, quer dizer, andou lá pela Europa. Qual é o carisma de Paulo Rangel? Não, está bem. Francisco Assis, independentemente disso, fez uma campanha muito mais interessante do que o Paulo Rangel. Mas não sei se foi assim tão interessante, porque eu da Europa não os ouvi falar. E ainda por cima... interessante, mas não conseguiu interessar muita gente. E ainda por cima o PS tem um problema, que para eles é um problema, mas é um problema, é que José Sócrates, a partir de uma determinada altura, aparece na campanha, a fazer também campanha pelaquela estrutura que estava ali a ser eleita. E, portanto... Achas que isso foi mau? Não. Eu não sei se foi mau ou foi bom. Eu acho é que a derrota do PSD e do CDS ainda é pior, porque não chega aos 30%, porque tem dois pesos pesados, como primeiro e segundo, e não consegue mobilizar o voto, o que significa que, de facto, o povo português já está, não é farto, não de Paulo Rangel e de Nuno Melo, mas de Pedro Passos Coelho, não é? Portanto, não tem dúvidas quanto... Sim, mas neste caso o protesto contra o governo também não foi canalizado para o Partido Socialista. E é por isso é que eu digo que a vitória do PS é uma grande derrota, porque se o PS tivesse conseguido capitalizar alguns destes votos, subindo, alcançando por exemplo, as primeiras projeções a que eu assisti davam 8 a 9 pontos percentuais de diferença. O PS teria 37, à volta de 37. Isso era, não é? Dava uma margem de conforto a António José Seguro, mas não. Ao fim e ao cabo, aquilo foi diminuindo, e a partir de determinada altura, embora a pessoa encarregue das projeções tenha advertido que o PS já não descia abaixo da barreira dos 30%, mas eu cheguei a uma altura que cheguei a pensar, bem, isto ficam os dois abaixo da barreira dos 30%. E, portanto, é uma derrota em toda a linha não é do PS. É uma derrota em toda a linha de António José Seguro, tal como a aliança PSD-CDS, para mim, na minha perspectiva, não é uma derrota de Nuno Melo ou de Paulo Rangel. É uma derrota... Mas tu não achas que esta coligação livrou Paulo Portas de uma grande humilhação nas urnas, se os partidos tivessem ido separados? Pode ser, mas nós não podemos... Lá está, não podemos... Se eles fossem separados, o que é que aconteceria? Não sei. Provavelmente o CDS desapareceria. Mas provavelmente. Mas olha, o Paulo Portas não dá ponto sem nó, e ele prefere desaparecer nas europeias para depois poder aparecer nas legislativas. Ele não dá ponto sem nó. Aliás, neste momento a hipótese de uma coligação PSD-CDS para as legislativas eu acho que está completamente afastada, mas vamos ver o que é que isto vai dar. Depois, para mim, o grande vencedor, não porque tenha pela importância, mas é o grande vencedor porque consegue fazer duas coisas. Primeiro, consegue eleger mais eurodeputados. Segundo, consegue subir ligeiramente relativamente aos resultados que teve nas autárquicas. Estás a falar da CDU. Da CDU, não é? E para mim, a CDU, também é verdade que a CDU não passa dali, não é? Portanto, chegou ali àquela margem... João, deixa-me fazer uma pergunta, porque no meio de tantas análises durante a noite, assim, a abstenção tão elevada que se verificou não ajudou a CDU, porque a CDU tem o seu eleitorado fidelizado. Os outros não foram votar, mas aqueles foram. A abstenção tanto ajudou a CDU como ajudou o PS, como ajudou o PSD e o CDS. Não concordo. Não. Mas eu por mim, não. A abstenção relativamente às eleições europeias está alinhada. Está alinhada. Portanto, é este o valor das votações europeias, não é preciso. E repara... Sim, mas não te esqueças, quer dizer... Não, está a querer dizer que é histórico. A abstenção tem vindo a subir de eleição para eleição. Tem vindo a subir, sim. Ou seja, haver uma fidelização do eleitorado na CDU, mas não te esqueças que o Bloco de Esquerda por isso simplesmente desapareceu e muitas... Mas eu não tenho a certeza que e a parte do Bloco não teria sido os votos que foram para o LIVRE? Muito dos votos do Bloco foram para Marinho Pinto e foram para o Partido Livre, não é? E foram também para a CDU, porque Miguel Portas tinha um carisma e uma ideologia muito mais alinhada à esquerda do que tem neste momento. Agora, de qualquer maneira, para mim, e o segundo grande vencedor, que é um vencedor que já era esperado, é de facto Marinho Pinto, que não consegue
fazer uma coisa que ninguém... brilharete. Não é? E lecha ele e ainda traz a reboque outro. Exatamente. Não é? Porque é uma coisa impressionante. Por outro lado, eu penso que o líder do Partido Livre, o Rui Tavares, teve aquilo que mereceu, não é? E eu volto a dizer que teve mais votos em Lisboa do que o Bloco. Mas como é óbvio, era eleito, não ponho isso em causa. Sim, mas isso era em Lisboa, mas para as europeias, porque este senhor, passado 2 ou 3 dias de estar eleito pelo Bloco de Esquerda, abandonou o Bloco de Esquerda e passou a ser um eurodeputado sem filiação. Livre. Pronto, e agora aqui é coerente. Eu acho que ele teve o resultado. Só para dizer outra coisa, e agora, eu acho que o único eurodeputado do Bloco de Esquerda que podia ser eleito, e ainda bem que foi a Marisa, e portanto eu não votaria no Bloco de Esquerda, mas se fosse para a Marisa ser eleita, eu tinha... Fazias a gente. Portanto, tu és um paradoxo. Ora gostas da Marisa, ora não gostas da Marisa. Mas isso é só quando ela vem à branca. Isto é Marisa com S, a outra era Marisa com Z. Estava só a tentar fazer um trocadilho. Jana, a sua análise esta noite eleitoral, e queria só saber se concorda com esta questão de Constança Cunha Sá na noite eleitoral, em que dizia que pior do que uma derrota histórica da direita é a vitória do PS. Exatamente. Foi a expressão de Constança Cunha Sá. Então deixa-me dizer aquilo que eu escrevi, já não me lembro exatamente se foi no final dessa noite, se foi na manhã seguinte. Mas ainda estava inspirado. Não, pensando que iríamos conversar disto aqui. Escrevi em 2 colunas as vitórias e as derrotas. Nas vitórias escrevi assim: PS, nem é preciso explicar porquê. CDU, também não é preciso explicar porquê. Marinho Pinto, e não propriamente o Partido da Terra, mas depois o Partido da Terra arrastado por Marinho Pinto, também ganhou devendo a Marinho Pinto. PSD-CDS, porque com este resultado, lembre-se do que eu disse aqui há dias, deixam tudo aí, não ficou nada, corre o risco de ganhar as próximas legislativas. Certo, é verdade. Certo? E portanto, este resultado... não concordo. Sim, ok, respeito, mas não concordo. Corre o risco de ganhar as próximas legislativas e ganhou a abstenção, porque também não é preciso explicar porquê. Do lado das derrotas, o PSD-CDS, porque perdeu, o Bloco de Esquerda, apesar de ter ganho um deputado, foi um dos grandes derrotados. Eu escrevi, e eu acho, o Livre... Ganhou não, perdeu. Perdeu 2. Não, perdeu 2. Um deputado, sim, neste caso ganhou. A ideia era que não tinha nenhum, isso é verdade. Não, mas ainda bem, foi a Marisa e eu. Pronto. O Livre, eu acho que, portanto, o Livre eu coloquei do lado dos derrotados, peço desculpa, embora haja quem ache que aquele resultado é uma vitória, mas... Ele próprio diz que sim. O PS, eu acho que depois de um governo com este perfil, digamos assim, utilizando uma expressão corrente, com esta malfeitoria durante 2 anos ou 3, com esta pressão sobre a população, não ter conseguido mais do que este resultado, um resultado que nem lhe permitiu sequer pedir a dissolução da Assembleia da República. Sim, disse só para tirarem consequências. Menos de 4 pontos. E não vai subir. Com este resultado, não apresenta nenhuma possibilidade de vir a seguir. Com este líder, este PS, não sei. Com este resultado, também lá final, este PS, ponto final. E acho que também perdeu a abstenção. Coloquei-a do lado da vitória, agora coloco-a também do lado do derrotado, porque nós podemos... As pessoas não querem saber, não é? Não, as pessoas entregam a pergunta que eu iria fazer é esta: o que é que as pessoas querem para o seu país? Porque assim, na Europa é que se tomam as resoluções do que é que se vai passar nos nossos países, portanto são importantes, são mais importantes. E é por isso é que eu estava a dizer que esta abstenção faz com que as pessoas saiam derrotadas porque desistiram de querer alguma coisa e vão entregar-se nas mãos de alguém que vai exatamente fazer aquilo que depois as pessoas se vão queixar. E reparem, que nomeadamente na Europa, o que é que vai acontecer se a extrema-direita, por exemplo, se apoderar da Europa? Alguém depois dos que se abstiveram tem direito sequer a lamentar-se? Não, porque estão a contribuir para isso. Ponto final. Pronto, esta foi, digamos, a minha análise desta, no fundo, mais ou menos unânime, de acordo com aquilo que... No meio destes resultados todos, Marinho Pinto é o nosso extremista, digamos assim?
Não, é preciso ver que Marinho Pinto é um bandeirante, digamos assim. Pegou na sua bandeira e internou-se na floresta virgem da política portuguesa. Há quem diga que é virgem, que é prostituta, mas isso é outra coisa. Mas foi um mediatismo do Marinho Pinto que o elegeu. Perdão. Se foi um mediatismo dele que o elegeu. Não só. Foi, evidentemente, porque se não tivesse sido o homem da Ordem dos Advogados, o homem que armou a guerra com o Manuel Moura Guedes, que foi isso que projetou. Os nossos políticos vencedores fazem-se na televisão. Sim. Marinho Pinto, com todas as suas ideias revolucionárias, já tinha sido um vencedor quando se conseguiu eleger para bastonário da Ordem dos Advogados. Numa ordem elitista e onde não é fácil lá chegar com as ideias que ele tem. Mas, por outro lado, eu queria dizer que Marinho Pinto não é aquele que é o eco só daquilo que o povo pensa. Ele, muitas vezes, diz coisas que vai contra o sentido da população. Portanto, não é um populista raso que é apenas o eco e o amplificador daquilo que as pessoas querem. Ele também chega perfeitamente, também tem coragem de dar castada no próprio eleitorado que visa, certo? E aí, pronto. Agora, não será seguramente um líder político com visão, com uma estrutura, com uma ideologia, com um projeto, nem para a Europa, nem para o país, a não ser uma certa... Mas ele já disse que não descarta a hipótese de se candidatar à Assembleia da República. Está bem, e até pode ganhar, por hipótese, mas isso é uma coisa. Outra coisa é ter um projeto para o país. Porque esta ideia de que é preciso levar as pessoas à justiça, está bem, mas isso quer dizer o quê? Qual é a legislação que ele propõe? Qual é o modelo social? Como é que ele vai governar? Como é que ele vai enfrentar as tais forças de fundo? Portanto, porque é primeiro, como é que ele vai conseguir fazer alterações à Constituição? Sim, mas isso podia ter uma maioria, até uma maioria absoluta de 2/3. O que é importante nesta coisa é o que é que nós queremos fazer com o poder que temos na mão. Certo? Ele tem um projeto pessoal, mas não tem um projeto político. Não tem isso... Acho que há bocadinho estavas a dizer que, pronto, que ainda não tinhas falado da abstenção, queres-te referir a isso? E outra pergunta que eu vos quero deixar aos três. Com estes resultados, a liderança do Bloco de Esquerda poderá ser posta em causa? Ou ninguém pensou nisso? Pode. Relativamente à abstenção, eu queria me focar mais nos votos brancos e nulos do que da abstenção. Sim, porque a abstenção nós temos sempre, ou eu tenho alguma dificuldade em fazer uma leitura clara da abstenção, porque eu não sei se a abstenção é a admissão do cidadão em relação à sua responsabilidade, ou por isso simplesmente o descrédito do cidadão no sistema político. Porque a pessoa não vai lá, não sei se não vai porque não quer ou não vai porque não pode. Antes não se ia porque estava a chover ou porque estava bom tempo e ia-se para a praia. Pronto, portanto, a abstenção não foi nenhum dos casos. A abstenção tem alguma dificuldade em fazer uma leitura clara e correta da situação. Agora, brancos e nulos bateram recordes. Brancos e nulos tiveram mais votação que o Bloco de Esquerda, exatamente. Por exemplo. Votos brancos e nulos é alguém que diz: meus amigos, eu vou lá, eu vou me incomodar, eu vou interromper a minha sessão de mapling enquanto faço zapping, vou lá colocar então o boletim, mas como eu não me revejo em nenhum dos candidatos e neste sistema político, eu vou votar contra. E vou votar contra votando em branco ou votando nulo. Eu acho que o voto em branco tem muito mais força do que um voto nulo. Porque um voto nulo é um voto de... não me identifico muito com o voto nulo. O voto branco, eu acho que era importante olhar para este voto com a importância que ele tem, porque é um voto de alguém que não está de acordo. E quando os votos brancos começam a ter um valor expressivo relativamente à sua votação, acho que era importante, se calhar é um bocado utópico e eu estar a falar nisto neste momento, se calhar era melhor deixar este tema para Marinho Pinto, mas acho que era se calhar importante pensar ou refletir sociologicamente na importância do voto branco, mesmo ao nível de uma alteração da Constituição para dar força ao voto branco. Porque o voto branco então deixa-me só fazer a representação. Elegiam 2 eurodeputados, porque foram 7,47%. Mas isso estás a falar no somatório dos brancos com os nulos. Sim, eu estou a falar só dos brancos. E o voto branco tem a força de alguém que diz: eu não me identifico com o sistema que está montado. Portanto, e se calhar valia a pena pensar nisto e pensar nisto de uma forma a dignificar e a dar força ao voto branco, que hoje em dia só é um voto de protesto que na prática significa
zero. Não significa um pouco mais do que isto. Porque não tem força nem política, nem de qualquer outro tipo de força. Mas é claramente um voto que vem em crescendo de eleição para eleição e que mostra que cada vez mais pessoas se incomodam, saem de casa para ir votar e para dizer: eu não me revejo em tudo aquilo que está a ser construído à minha volta. E então? Vota branco. E então? Não, e então Ganha a Marine Le Pen. Não, por isso eu estou a dizer, Jana, se calhar vale a pena olhar para isto. Isso vale. Não, vale a pena olhar para isto de uma forma sociológica, Sim, de maneira a dar força ao voto branco, alterando inclusivamente, se for caso disso, a legislação, a Constituição, no sentido de que o voto branco passa a estar representado, ou possa ter representatividade nas pessoas que não se identificam naquilo em quem se está a eleger. Portanto, é óbvio que é utópico em termos de modelo, porque quem depois seria o representante deste voto branco, é óbvio, mas acho que é importante olhar para isto como... Porque isto é claramente a falta... Sorteava-se, agora está na moda. É claramente... Não, um eleitor deste país. Não, até poderiam as cadeiras ficar vazias. Por exemplo. O que não fazia diferença nenhuma, porque a maior parte delas já estão, não é? Mas isso agora, mas atenção, muitas delas estão ocupadas, apesar de estarem vazias. Exato, também. Ora bem, o sistema, seja este, seja outro qualquer, tem que funcionar, certo? E isso é que não nos podemos esquecer. A história da liderança do Bloco de Esquerda, alguém acha que haverá novidades para breve? Já não tem nada. Eu só quero dizer, em relação ao Bloco de Esquerda, e desculpa lá, João, tu depois é rápido. Em relação ao Bloco de Esquerda, eu tenho com pessoas dentro do Bloco que tenho tido a oportunidade de falar, há cada vez menos pessoas dentro do Bloco que se revêem nesta liderança bicéfala. Sim. Portanto, acho que é a melhor resposta que eu te posso dar relativamente se eles próprios não acreditam. Aliás, é cada vez mais consensual que este é o modelo que Louçã implementou no sentido de continuar a controlar as coisas, apesar de não estar a dar a cara. É o fantasma Louçã? Eu relativamente aos votos brancos e nulos, embora gostasse de tirar as conclusões que o Vasco pretende, eu só quero dizer que a subida dos votos brancos e nulos das últimas eleições para estas eleições não foi assim tão significativa que se possa dizer que há um descontentamento cada vez maior e que as pessoas vão lá só para dizer. Agora, o que é importante é que há 200 e tal mil portugueses que se levantam, saem no dia das eleições e vão lá anular o voto ou pôr o voto em branco. Isso é outra questão. Relativamente à liderança do Bloco de Esquerda, eu acho que uma das líderes do Bloco de Esquerda hoje fez um harakiri político quando ofereceu a uma CDU em crescendo a possibilidade de fazer um acordo à esquerda para as próximas eleições e, portanto, é uma líder a curto prazo, deve estar a arrumar as malas. Sim, só que com estes resultados a CDU agora também não lhes interessa fazer uma aproximação ao Bloco. Portanto, era a pior coisa que ela podia fazer, era nestas circunstâncias, não é? Que eu saiba, a única pessoa que fez isto e que se safou foi o Egas Muniz, não, o Egas Muniz, que foi o que pôs a corda ao pescoço. Foi, pronto. É o único que eu me lembro que se safou no meio disto tudo. E, portanto, o Martim Muniz ficou entalado na porta, lá do Castelo São Jorge, o Egas Muniz, não é a minha história, o Egas Muniz pôs a corda ao pescoço e foi-se oferecer ao rei de Castela a pedir perdão porque o Dom Afonso Henriques não se entregou. Pronto, de qualquer maneira, relativamente à liderança bicéfala e em algumas situações acéfala do BE, está terminada. E hoje foi a machadada. A pior coisa que se pode fazer não é uma CDU em crescendo, não é? E chegar-se lá e dizer, se calhar nós podemos fazer aqui um acordo para... Quando nunca quiseram fazer. Nunca quiseram fazer. E, portanto, vamos ter eleições dentro da estrutura do Bloco de Esquerda. Resta saber o que é que Louçã pretende fazer, o que é que ele vai decidir. Não é? Esse é o problema. Jana, alguma coisa ainda acerca deste tema, não? Não, eu gostaria, eu não sei se é acerca deste tema, é o resultado das eleições. Sim. Gostaria de comentar a proposta ou a ideia da CDU de uma moção de censura. A moção de censura ao governo, sim. A minha pergunta é, para quê? Olha, para quê? Não, qual é o resultado? É uma moção de confiança. Porque tem que mostrar trabalho. Mas não é só isso, quer dizer, eu acho que eles disseram que o iriam fazer em caso de um mau resultado e estão a cumprir. De dizerem, antes não legitima que façam agora. A minha pergunta é, qual é o resultado prático, a não ser de marketing do próprio partido?
Eu continuo a dizer que projetos destes, gestos destes, são apenas alimentar-se à custa do sofrimento do povo português, ponto final. Sim, mas aquilo que o povo eventualmente... É para manter a tradição do PCP, não é? A tradição também já não é o que era, como diz o outro. Aquilo que o povo eventualmente queria não é uma moção de censura, era que a CDU assumisse as suas responsabilidades fazendo alguma coisa diferente. Possibilitando alguma coisa diferente, certo? Pois, mas está na matriz, não é? Portanto, é difícil de fugir a essa matriz. É a tradição, é a tradição. O autarca de Lisboa, António Costa, surpreendeu tudo e todos, ou talvez não, ao anunciar que está disponível para candidatar-se à liderança do PS contra António José Seguro. Hoje, 3 dias depois das europeias, ambos reuniram-se para definir o rumo do partido para o futuro próximo. Nesta disputa, os socialistas dividem-se entre os que defendem a manutenção de Seguro e os que apoiam Costa. Entretanto, perdimos, já não sei quem é que foi o último a falar há bocadinho. Não, comecei eu, portanto Começaste podes dar a palavra então ao pode ser João João Pedro. agora. É para ele depois, não, é para ele depois não dizer, mas deixa-te pronto, Vasco, obrigado. João, o que é que tu queres disto? é uma traição de Costa a Seguro ou como é que interpretas isto? Não fales do impedido. Eu não entendo uma traição porque António Costa fez um acordo com António José Seguro há coisa talvez de um ano, dando margem de manobra para que António José Seguro fizesse o seu trabalho, ganhasse as autárquicas e ganhasse as europeias, de forma a preparar o partido para ser uma alternativa para as legislativas que aí vêm. E, portanto, acusar António Costa de traidor, eu acho que... já foi uma expressão que já se ouviu. Sim, eu compreendo. Eu acho que é demais, porque António Costa, apesar de um trabalho escondido, não é, de não apoio velado a António José Seguro, também não o atrapalhou. E, portanto, deixou-o andar, deixou-o seguir o seu caminho e só confirma. Reparem, eu não conheço António José Seguro, pessoalmente, e a imagem que eu tenho de António José Seguro é a sua imagem parlamentar. E António José Seguro, para mim, figura-me como uma pessoa que não é um líder. Poderá eventualmente ser um bom ministro, mas não é um líder. E quer dizer, portanto, ele próprio tem que perceber. Eu sei que as minhas palavras não valem para ele, não valem nada, mas ele tem de perceber que o país, neste momento, precisa que ele se afaste. E, portanto, se ele compreendesse isto, talvez as coisas se resolvessem de outra maneira. Mas os votos que fugiram ao PS nestas eleições foram por culpa de António José Seguro? Não, os votos que se fugiram nestas eleições não foram só por culpa de António José Seguro. Mas quando António José Seguro apresenta o programa eleitoral do PS, numas eleições em que nós queríamos ouvir as suas propostas e as propostas do PS para a Europa, está tudo sempre dito. Um discurso virado para dentro, não é? Parecia umas legislativas. É óbvio, o povo, eu disse aqui uma vez e vocês mas mesmo sorriram. No discurso de vitória foi para dentro. Sim, e foi uma coisa ridícula, porque a primeira intervenção do PS, que é feita por Francisco Assis, às 8h05, não, mas calavam-se, só com diziam que ganharam, mas calavam-se, mas não, foi uma vitória esmagadora, uma vitória histórica e tal, porque eles estavam-se a enfiar nos 38 e 39. Claro, pois agora a questão é esta, se António Costa cometeu uma traição, do meu ponto de vista, não, acho que ele deu manobra a António José Seguro para traçar o seu caminho. Viu-se perfeitamente, tal como Pedro Passos Coelho consegue ganhar as eleições legislativas contra José Sócrates sem a maioria que lhe garantisse a governabilidade e teve que se juntar ao CDS para ter uma maioria que lhe garantisse essa governabilidade em situações bastante adversas, António José Seguro já deu mostras que não consegue chegar aos 35 ou 36 que lhe poderiam dar uma hipótese de ele constituir um governo, que não diria de maioria, mas depois se resolveria no Parlamento com outro partido essa maioria. E, portanto, António José Seguro não é, de facto, o líder que o PS precisa e que o país, neste momento, precisa como alternativa. Não é, e ponto final. Pronto. António José Seguro, António Costa, acho que fez aquilo que os homens de coragem política devem de fazer. Agora tiveste o teu tempo, eu agora estou aqui e marcas o Congresso para se tratar do assunto, ou então eu resolvo
o problema de outra maneira. Agora, não é líquido, porque os meninos nascidos e criados nos partidos criam uma teia de tal forma, um novelo de tal forma enredado, que não é líquido que António Costa consiga o seu intento, mesmo à terceira, que ele consiga... Várias federações socialistas do país já se manifestaram hoje a favor de António José Seguro, não vai ser fácil. Exato, e portanto não é líquido. Agora, o que é um facto é que António José Seguro fazia um bem ao país se ele próprio percebesse que ele não tem o carisma que o país neste momento necessita. Mas tem legitimidade. Isso é outra coisa, mas internamente... Então, mas não é essa coisa que vale? Não, mas é que a legitimidade é a legitimidade dos votos, eu compreendo, mas internamente os partidos não vivem à margem dessas coisas. Os partidos, quando percebem que o poder lhes pode escapar, arranjam fora, isto é mesmo assim, a política é isto. E António José Seguro fez isto. Eu nunca mais me esqueço que segundos depois de José Sócrates dizer que ia abandonar a liderança do PS, António José Seguro aparece no elevador, segundos depois, a dizer que era candidato, ainda ao morto. Não tinha arrefecido, já ele estava a ocupar o lugar do morto. Portanto, quem ocupa o lugar do morto, sujeita-se. Jana, como é que está a ver esta história toda? Nas últimas eleições internas do PS verificou-se duas coisas que eu acho que ainda se mantêm. O país, o eleitorado, preferia António Costa, o PS preferiu António José Seguro. Não vejo de momento que haja alguma alteração significativa. Do ponto de vista do país, já verificámos que António José Seguro não convence mais do que aquilo que convenceu. Um eleitor em cada 10, digamos assim. As contas não são minhas. Do ponto de vista do PS, o PS continua, se calhar, na máquina seguramente, a apostar em António José Seguro. O eleitorado interno, se calhar, continua a preferir António José Seguro. O partido, para vencer, com António José Seguro, não vai lá. Daí que eu acho que o João Pedro Céu tem razão. António Costa tem aqui a obrigação, dentro do PS, de se afirmar como alternativa. É a terceira incursão que António Costa... É bem possível que seja suicida, ou seja, que à terceira continue a perder, e à terceira de vez, nunca, se ele não ganhar desta vez... Se não avançar... Se não ganhar desta vez, nunca mais ganhará, nem é líquido que ele consiga desencadear o Congresso, que eu não faço a mínima ideia... Porque o António José Seguro e o seu aparelho conseguiram garantir que isto não podia acontecer, ou seja, fizeram com que o seu mandato, que até aqui era de 2 anos, valesse por 4 e, portanto, está lá seguro. O próximo candidato do PS, segundo a máquina, é António José Seguro, certo? E, portanto, neste momento, para o PS poder ganhar uma outra expressão, uma outra dimensão e, eventualmente, ambicionar a ser governo, terá que ser de outra forma e não com António José Seguro. Isto do meu ponto de vista, e pelos vistos parece-me, se leio bem do ponto de vista do eleitorado. Com António Costa, isso não faço a mínima ideia, mas o que é certo é que é uma outra hipótese. De facto, vamos imaginar que amanhã, por qualquer razão, o Cavaco Silva dissolve a Assembleia da República e o eleitorado se mantém. Nós temos o PS a vencer as eleições, a ganhar, e por isso eu a pedaço pelo lado dos derrotados também, com 30 e, mais 31, mais 32, 34, 35, 36, vai lá, 37 se vocês quiserem. Mas para fazer o quê? É um pouco aquilo que eu dizia a pedaço, mas para fazer o quê agora? Para governar minoritariamente? Com o PSD? Com quem? Com o CDS? Com o CDU se calhar não? O LIVRE ainda não tem expressão? Marinho Pinto? Também não está ainda no Parlamento Europeu, português. Não está na nossa Assembleia. Não, mas se houvesse eleições, sim, ele concorreria seguramente. Porque também não vejo o Marinho Pinto muito interessado em fazer barulho na Europa, onde ele não existe. Ele quer fazer barulho cá, claro. E portanto ele vai à Europa, mas dá as conferências de imprensa cá em Portugal. E a Ministra da Justiça está aí cá, não é? E portanto não é lá. Vasco, e tu, como é que estás a ver esta luta interna pelo poder no PS? Vamos lá ver uma coisa, não me espanta muito, até porque eu há umas semanas atrás, há uns meses, escrevi uma crónica sobre António Costa e sobre Rui Rio.
E, portanto, a minha opinião é que António Costa é uma das personalidades mais coerentes da vida política portuguesa, e quem acompanha as suas intervenções no programa semanal da SIC Notícias sabe que ele é transparente, frontal, corajoso e fala abertamente de todos os temas, inclusive naqueles que são menos confortáveis, mesmo para o Partido Socialista. Sim. Acredito pessoalmente que com António Costa na liderança ganha o PS e ganha o país. Porquê? Porque com António Costa na liderança, essa liderança vai obrigar provavelmente também a alterações na liderança do PSD. E se Rui Rio avançar e conseguir chegar também à liderança do PSD, isto é já estar aqui a fazer futurologia e vários cenários, mas eu acredito que com António Costa na liderança do PS e com Rui Rio na liderança do PSD, se eles chegando lá, se continuarem a ser as mesmas pessoas que têm demonstrado não ser... se poderão anular num confronto direto. Epá, eu acredito que não, porque eu acredito muito que a competição por cima ajuda a que o outro se desenvolva. Isto é como a competição e a competitividade. Se o teu adversário for fraquinho, tu em terra de cego quem tem olho é rei. Se o teu adversário for forte, tu tens que te preparar para poder ser melhor que o teu adversário. E eu acho que dessa forma ficariam ambos os partidos a ganhar e em última instância ficaria o país, sairia o país vencedor porque seria a elevação da política em relação àquilo que nós estamos habituados nos últimos tempos, porque eu não me revejo... São os líderes que estão a fazer falta neste país, Rui Rio e António Costa. Não é neste país, eu não sei. Vocês falam muito a falta de líderes. São essas duas figuras os salvadores da pátria, digamos assim. Tu tens Betinhos, tu tens copinhos de leite, tu chama-lhe aquilo que tu quiseres, mas tu tens personalidades que não são congregadoras, nos quais tu não te revês na forma de ser e de estar, tu não te revês nas políticas, não há capacidade de liderança, não há capacidade de porquê? Na tua opinião são esses os dois nomes fortes deste país? Certamente haverão outros, mas neste momento, eu estou a falar nestes dois porque sem ler crónicas do João Pedro Céu, antecipei-me e já escrevi há alguns meses atrás uma crónica sobre estas duas personalidades, onde falava precisamente da possibilidade deste cenário. Portanto, eu sinceramente... posso depois deles chegarem lá, se lá chegarem, eu depois ficar desiludido, como já me aconteceu no passado, ter alguma expectativa relativamente a algumas personalidades, que depois, na prática, quando lá chegaram, mostraram que não tinham a capacidade de liderança ou as competências que conseguiram vender antes de lá chegarem. Agora, eu pessoalmente sentir-me-ia mais confortável e acredito que este país entraria num rumo mais definido e num caminho menos pedregulhoso se ficássemos, porque realmente ficávamos bem servidos, porque acredito muito na capacidade e na competência destas duas personalidades e essencialmente acredito, e posso estar a ser ingênuo, acredito na honestidade intelectual e política tanto de um como de outro e se isto for verdade, acredito que será bom para todos nós. Não, é preciso perceber que agora introduzimos aqui o Rui Rio e podemos introduzir quer um quer outro, tem mais um tema. Tem um percurso político feito por eles próprios, que deixam a marca. Eu ainda me lembro o drama que foi... Foram pessoas que nunca disseram yes man ao próprio partido, não é? Eu lembro de ver António Costa perder Loures, perder Loures por meia dúzia de votos. E ele não esmoreceu e andou e consegue ganhar Lisboa. Mas quando Loures era a força que era em termos de... Da CDU? Claro. Exatamente. E pronto, mas perder por meia dúzia de votos é uma derrota quase que... Eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas o que é que António José Seguro ou Pedro Passos Coelho fizeram em termos políticos que para deixarem uma marca que os possa conduzir depois à liderança do país? Eu não me lembro.
Eu lembro-me de ver a Pedro Passos Coelho, nem sequer me recordo, mas lembro-me de ver António José Seguro nos corredores de São Bento e lá na Assembleia da República a dizer uns bitates de vez em quando e acabou, não me lembro de mais nada. Quer um, quer outro, neste caso Rui Rio e António Costa, conseguem pegar em câmaras dificílimas, Porto e Lisboa, reestruturar as câmaras, acabar com alguns serviços, com alguma convulsão, mas mantêm-se a seguir nas eleições logo a seguir. E nunca cederam aos lobbies instituídos dentro das próprias cidades. Pelo menos é a ideia que passa. E esta ideia é extremamente importante. E, portanto, nós precisamos... Não é só a ideia que passa, é o trabalho que trabalho. Nós precisamos de homens a governar o nosso país. Exatamente. E, portanto, vamos continuar Chega a falar. Chega de miúdos, não é? Vamos continuar a falar de homens. A crise no PS conheceu, entretanto, mais um episódio. Depois de António Costa ter abanado a liderança de Seguro com o anúncio que o volta a colocar no duelo, pelo comando do Partido Rosa, como agora a Jorge Lacão fazer tremer ainda mais os socialistas. O até agora membro do Secretariado Nacional do PS apresentou hoje a sua demissão, pois, como explicou, para assumir esta sua posição de diferenciamento não pode estar condicionado por uma lealdade ou uma direção que já não apoia. Jana, isto é já Lacão de olho numa vitória de António Costa? Não. Fiz mal a pergunta, querem ver? Pareceu a TVI, pá. Eu não conheço. Foi uma pergunta manipulada. Eu não tenho seguido muito em pormenor a vida interna do PS, mas eu acho que isso não é nenhuma novidade relativamente ao comportamento de Lacão. Ele mais ou menos tem sabido bem antecipar os momentos decisivos para no momento próprio poder tomar as decisões que pensa que são melhores ou mais lhe convém. Por outro lado, também é verdade que aqueles, e eu não sei se ele está do lado de António Costa, se não, portanto estou a fazer leitura completamente fora, neste momento conseguir abrir... Na última luta pela liderança ele estava do lado de António Costa. Pronto, conseguir abrir a porta a um congresso, eu não conheço os estatutos do partido, mas vai ser um trabalho difícil. E uma das portas de abertura para esse congresso pode ser dentro da própria direção a atual, começar a haver deserções de forma a que o atual líder esteja cada vez mais sozinho, mais isolado e se torne público que já não tem, digamos, o partido na mão. Será isso? Não faço a mínima ideia. Vasco, a saída de Jorge Lacão e também soubemos pouco tempo antes de entrarmos para o estúdio, a saída também de Susana Amadora, Presidente da Câmara de Odivelas, que abandonou também hoje o cargo de membro do Secretariado do Partido Socialista. E provavelmente nos próximos dias traz mais personalidades que se vão desalinhar da direção de António José Seguro para se alinhar a uma provável liderança nova de António Costa. E isto faz parte. E esta saída de Jorge Lacão? Como é que viste isto? Faz parte dos jogos de cintura da política à portuguesa, e tinha aqui vontade de, não sei se sei de colocar, talvez não, posso dizer isto de outra forma, ao contrário de uma personalidade que nós conhecemos e que faz parte do nosso círculo de amigos, penso que posso dizer assim, mas que não é do Partido Socialista, é do outro partido, que teve sempre a capacidade de ser coerente com as suas ideias, independentemente de saber que dificilmente conseguiria chegar àquilo que pretendia. Outras personalidades fazem precisamente o contrário. Muitas vezes podem tomar decisões contra aquilo em que acreditam pessoalmente, mas que certamente será melhor para as suas carreiras políticas. É essa a função do político? Não é essa a função do ser político. A função do ser político é ser coerente naquilo em que acredita. Exatamente. E trabalhar para o bem coletivo, independentemente do seu bem individual. Desculpem lá, mas eu não conheço mais nada a não ser aquilo que a Patrícia disse. E aquilo que a Patrícia disse tem alguma lógica. Ele, Jorge Lacão, achou que não devia estar contra e ao mesmo tempo lá dentro. Isto também é uma forma de coerência. Sim. Certo?
Pode ser também. Sim, pode ele diz ter que é uma direção que já não apoia, exatamente. não é? Portanto, ele faz parte de uma direção, da direção de António José Seguro. E agora ir lutar contra a direção da qual ele faz parte não faz sentido. Quer dizer, há também uma certa coerência naquilo que ali está escrito. Portanto, não me parece que seja só... Vasco, mas desculpa lá, eu acho que de facto ninguém pode acusar o Jorge Lacão de falta de coerência. Mas atenção, deixa-me só ler esta expressão de Jorge Lacão. Que diz, tendo eu uma posição que é manifestamente diferente da de outros meus camaradas da direção, e para assumir esta posição não posso estar condicionado pela lealdade à direção de seguro. Portanto, ele já disse tudo. O Jorge Lacão tem um percurso político que é interessante, é que ele, ao longo da sua carreira política de muitos anos, sempre conseguiu estar do lado do vencedor. E, portanto, não sei como é que ele consegue. Neste momento não está. Pronto, mas era onde eu queria chegar. Eu, se fosse António Costa, estava mais ou menos descansado, não é? Porque o apoio de Jorge Lacão... Ele também Jorge Lacão ainda não afirmou o seu apoio a António Costa. Sim, mas... uma coisa de cada vez. Pode ser amanhã, mas hoje ainda não foi. Tudo bem. Mas tu dizes que ele já era da linha de António Costa. Portanto, e aliás, ele foi para lá exatamente porque houve este acordo entre António Costa e António José Seguro e, portanto, como é óbvio, Jorge Lacão está a fazer um trabalho político, quer dizer, se ele se está a preparar para o combate político, se já se posicionou num dos lados, quer dizer, seria bastante grave se ele se mantivesse no órgão a que pertence, fazendo, neste caso, como é que eu ia dizer, luta partidária dentro da própria estrutura do PS. De qualquer maneira, o que o Jana disse faz todo o sentido. É que uma das formas de obrigar António José Seguro a vir a jogo é corroer a estrutura partidária que lhe dava sustentabilidade. E se hoje demitiram 2, amanhã mais 2 e as coisas começam a quase que obrigam António José Seguro a vir a jogo, porque parece que ele não quer mesmo vir a jogo. É o papel dele. É óbvio. E, portanto, como é óbvio, nos próximos tempos, a única coisa aqui que eu condeno é a posição de Ana Gomes. E condeno, não tanto porque ela é uma mulher coerente, é uma mulher de princípios, mas não precisava de fazer aquilo que fez, porque nitidamente dá a ideia que ela veio pagar um favor. Porque Ana Gomes, há pouco tempo, estava excluída das listas do PS às eleições europeias. E isto é do domínio público, ela pode vir dizer que é mentira, o António José Seguro pode vir dizer que é mentira, mas isto é do domínio público. Nós falámos nisso aqui. Ela estava perfeitamente afastada e, de repente, aparece e é eleita. Ela não tem necessidade de vir pagar nenhum favor, pelo contrário. António José Seguro é que devia ter ficado contente de poder contar com ela nas listas para as eleições europeias. E, portanto, foi a única surpresa, para mim negativa, no posicionamento nesta luta António José Seguro, António Costa, e fiquei triste por isso. Jana, deixa-me só acrescentar então aqui aquela dúvida. Estás autorizada. Obrigada. No início de 2013, Jorge Lacão esteve para desempenhar as funções de diretor de campanha da candidatura, então não concretizada, de António Costa à liderança do PS. Depois, na sequência do acordo entre António José Seguro e António Costa, Jorge Lacão entrou então para o Secretariado Nacional do Partido Socialista. Quer acrescentar alguma coisa? Sobre isso, eu estava ali a mexer um papel. Está bem. Isto era um papel que eu tinha aqui antes de terminarmos, se alguém quiser... Não, era um papel que eu tinha aqui para introduzir no local. Por vistos, hoje não vamos ao local. Não, mas agora à 1h. Pois não. Ok, isso faz parte da administração. É assim, os serviços municipalizados andam na minha rua a fazer obras. Os SMAI, exatamente. E eu costumo ser crítico aqui com aquilo que está mal, e eu gostaria de trazer aqui de que eu acho que aquela obra está a ser feita de forma exemplar. Não perfeita, porque não há coisas perfeitas, já haverá uma falha aqui ou outra, mas eu diria que há muito tempo que não víamos os serviços, ou melhor, ainda não há muito tempo não víamos os serviços das autarquias locais, nomeadamente em Abrantes, capazes de fazer, digamos, um trabalho com aquele rigor, com aquela organização, com aquele método. E eu gostaria de louvar os trabalhadores, portanto, que andam lá no terreno, e seguramente os chefes e a administração, porque é no terreno, é nas coisas, não é só nas grandes decisões
que as coisas precisam de melhorar. E, portanto, se eles estão a fazer um trabalho muito melhor, eu até andava à espera de que passasse mais algum tempo, que havia um buraco que eles fizeram lá em cima, salvo erro, em meados de março, e que estava por tapar, e eu um dia destes ainda fazia aqui, mas depois já taparam esse buraco, e têm vindo a fazer um trabalho excelente por aí abaixo. Como diz alguém, nem parece os serviços municipalizados da vodka. E acaba por ser a antítese do país. Já que estamos nesta... Não, no país não, eu não concordo com isso. Não, é a antítese do país, fechar o buraco, tapar o buraco. Não, há muita coisa no país, há muita coisa no país a funcionar muito bem e a funcionar muito melhor daqui a... Já que estamos a parabenizar a Câmara, já agora... Tu também, João. Uma coisa de cada vez. Queria dizer ao meu amigo desculpe, agora falo-lhe Bruno Tomás, queria dizer-lhe que ele mandou fixar um papel na rua de Moçambique a dizer que os operários que andam lá vão lá com as roçadoras para limpar o mato e a pedir para os automóveis se desviarem, porque ele não se responsabiliza por qualquer dano nos automóveis. Avisados, João. Pronto, mas ele tem que se responsabilizar, porque se houver algum dano provocado pelo trabalho dos operários da Câmara, neste caso da Junta, ele tem que se responsabilizar, porque até pode acontecer que uma pessoa esteja doente e incapacitada de mover o automóvel, ou até pode haver alguém que não saiba ler e não leu o aviso. E, portanto, essas coisas eu acho que fazem muito bem, devem de limpar aquela zona, fica bonito, mas não podem dizer que não se responsabilizam, têm que arranjar uma forma de proteger os automóveis ou convidar as pessoas a efetivamente tirar os automóveis, porque, como é óbvio, se um operário da Junta danificar o automóvel, tem que pagar o estrago. E volto a dizer que os semáforos ali naquele cruzamento de Valderrãs continuam desatualizados, só ligam a partir das 9 horas, e um dia destes há ali uma desgraça naquele cruzamento e eu depois não sei de quem é que é a responsabilidade. E, portanto, se me estão a ouvir, eu gostava que acertassem o relógio, porque a hora de ponta ali naquela zona é entre as 8 e as 9h30, não é a partir das 9 da manhã. Vocês andaram aqui a falar de semáforos, o da entrada do PEG. Eu ia exatamente não é? Já está outra vez a funcionar mal. Exatamente. Estava tão bem intermitente, agora já estragaram tudo. E não sei, eu agora ainda não fiz a experiência se ele também vai abaixo, a vermelho, aos 40, ou se já, pelo menos... Pode ir a pé. Acho que se fores a pé já desativa. Mas eu a correr já o ativei. É preciso dizer que um automobilista que vai a 40 km a hora, ou a 49, ou a 50, tem direito a passar. Tem direito a que o semáforo funcione bem. Porque uma caminhonete, eu não tenho uma caminhonete. Mas se for a 30 dá tempo, porque são só 7 segundos que ele está. Mas o amarelo é para parar, não é para passar. Se eu for camionista, se eu for ao comando de uma caminhonete, ter que parar num semáforo daqueles, naquele lugar, apesar de ir a cumprir a legislação, eu tenho o direito a não ser penalizado. Radar. Na rádio como você gosta. Todas as semanas os comentários sobre o que de mais importante se passa na região, no país e no mundo. Radar. Todas as quartas-feiras das 22 às 24 e aos sábados das 11 às 13 com João Pedro Céu. O que convinha a Portugal era que conseguisse fazer mesmo uma saída à francesa, uma saída de fininho, não é? Vasco Damas. Nós neste momento já nem estamos preocupados quando é que vamos sair da crise. Estamos preocupados como é que vamos sair da crise. E José Alvejana. A defesa do país tem que passar também pelo desenvolvimento do país como um todo. Que é importante falar sobre o que se passa à nossa volta. A Antena Livre liga o rádio.